fiquei cadeirante, fui traída, abandonada e muito judiada. Essa não é a minha história, a história de uma seguidora, e eu vou contar pra vocês essa história muito triste. Eu tinha 24 anos, era recém-casada, não tinha filhos, amava a minha liberdade, eu era formada em RH e trabalhava na minha área. Porém, tinha sido mandada embora fazia um mês. E nós tínhamos comprado a nossa casa própria há 2 meses. Antes de tudo acontecer, eu estava muito feliz, eu fazia planos, estava de casa nova, depois de tantas dificuldades, estava terminando os ajustes de casa, estava cuidando de mim, fazendo academia, planejando viagens, dando entrada no meu seguro-desemprego até arrumar outro emprego. Estava tendo uma vida normal, como qualquer outra pessoa, gente. Eu era muito saudável. Em uma noite de quarta-feira, eu estava deitada no sofá. E eu tive um surto de uma doença autoimune, muito agressiva, muito rara. Denominada como mielite transversa, ou inflamação na medula. E eu perdi todos os movimentos do meu corpo, da cabeça para baixo. Foi muito rápido. Eu sentia muita dor no corpo, mas eu estava consciente. Tudo aconteceu assim em 1 hora. Depois eu quase não mexia e não sentia mais nada. Eu fiquei paralisada, caída no chão. Eu estava sozinha em casa, meu marido estava na faculdade, porque ele trabalhava durante o dia e estudava à noite. Eu tive que pedir ajuda de vizinhos. E como eu tinha trancado o portão de casa, eu consegui me arrastar até o portão e pedir ajuda. E um deles ligou para ele, e em meia hora depois ele já estava lá. Socorro negou atendimento e não tinha ninguém naquele momento para ajudar. Quando ele chegou, eu já estava caída e não conseguimos ajuda de ninguém. Então eu liguei para o meu tio e lá a gente foi para o hospital. E eu fiquei internada por 2 meses, fazendo muitos e muitos exames, muitos tratamentos, até uma cirurgia de biópsia, porque os médicos não conseguiam entender, né? Eles não encontravam o que estava acontecendo, porque aparentemente eu não tinha nada. O tratamento era muito agressivo e também tinha uma embolia pulmonar. Até então era uma doença rara. Eu mantive a minha fé, a minha esperança de que eu ia voltar a andar, ia ficar bem, né? Eu tinha essa fé. Eu estava viva, mas infelizmente eu fiquei com muitas sequelas. E a pior de todas, eu não voltei a andar. Tive uma lesão medular incompleta, decorrente das sequelas da inflamação. Eu fiquei acamada e dependendo dos outros para praticamente tudo. Aí eu voltei para minha casa e eu estava morrendo de saudade das minhas coisas, do meu cachorro e medo também, né, do meu marido me abandonar. No começo ia muita gente na minha casa, sabe, parentes, faziam almoço. Eu tive que arrumar uma cuidadora por período integral, porque ele precisava trabalhar, o meu marido, né? No começo ele foi muito importante na minha reabilitação. Me ajudava bastante, principalmente à noite, nos finais de semana. Porque ele era a única pessoa que eu tinha. E depois de um tempo, ninguém mais ia me visitar, sabe? Era um ou outro que ia, e ninguém queria se comprometer com aquele fardo que eu era de ajudar, né? Alguns ajudavam financeiramente, mas eu sabia a família que eu tinha, né? E com isso nosso casamento também foi se desgastando. Afinal, ele dizia que eu era sozinha e que eu não tinha ninguém além dele, né? A família dele sempre se intrometendo, dando opinião, falando pra gente se separar, porque ele era muito novo, ele tinha toda a vida pela frente, que eu ia fazer, que queria fazer com uma mulher aleijada, que eu não ia poder dar filhos para ele. E isso pesava muito, sabe? E ele começou a beber muito mais do que antes. E me deixava sozinha por horas, às vezes com fome. Eu passava mal, sem comer, passava mal. Às vezes, eu sabia onde ele estava, mas às vezes não. Até que chegou a um ponto que eu não aguentava mais as ameaças dele, os maus tratos, a humilhação. Ele fazia as obrigações dele de cuidador, né? Mas sempre jogando na minha cara, pedindo dinheiro. Nós não tínhamos mais nada como casal, até ele arrumar uma amante. E eu não aguentei mais essa situação. Eu sofria por ter que deixar minha casa, aquela vida acomodada, né? Que eu tinha, mas eu cheguei no meu limite. Era muita humilhação. Eu fiquei relutando anos contra essa decisão. Pois ele plantou na minha cabeça que eu só tinha ele, que eu dependia dele. E eu não imaginava mais a minha vida sem ele. Ele me maltratando, mesmo ele me maltratando, eu não sabia como eu ia fazer sem ele. Mas eu não aguentava mais. Eu queria fazer uma besteira, sabe? Então eu saí de casa sabendo que eu poderia perder tudo. Julgamentos, porque pros outros ele era o marido perfeito e fiel, mas ninguém sabia o que acontecia dentro de casa e como ele me tratava. Então, numa das viagens dele, eu peguei o necessário, fui morar com a minha mãe e foi outra aprovação na minha vida. Que arrependimento. Eu não conseguia acreditar que eu troquei 6 por meia dúzia, gente. Pois eu não me dava bem com ela, né? Ela não me criou, ela jogava na minha cara todos os dias que estava me ajudando, que morava de favor, que eu morava de favor, e me destratava. Mesmo assim, eu fui retomando a minha vida aos poucos. Eu sempre me senti um peso na vida das pessoas. Até que eu resolvi alugar um lugar e morar sozinha. Fui pagar aluguel, e nisso, esperando o resultado do meu divórcio, perante a justiça,
Infelizmente, ele conseguiu tirar a casa de mim. E eu perdi tudo que eu tinha. E assim eu sigo hoje, já faz 9 anos. Eu vivo com as minhas dificuldades. Eu tive poucas melhoras. No momento eu moro sozinha, eu pago aluguel. Tenho as minhas cuidadoras que me ajudam. Eu me viro como eu posso. Eu já tive muita vontade de viver, tive esperança, mas depois que eu perdi os meus avós que me criaram, a minha vida não teve mais sentido. Também com todas as outras perdas. Então eu vivo um dia de cada vez e peço para Deus me levar quanto antes, mas quando chegar a minha hora. Eu só não quero sofrer mais. E essa é a minha história. Tem muita gente que não passa por isso e não sabem a dificuldade que é. Essa é a minha história. Essa não é a minha história, a história de uma seguidora, e é uma história muito triste, né, gente? Deixa aí seu comentário, o que você acha. Deixa uma palavra pra ela, né? E assim a gente vai indo. Se você tiver uma história, me manda, que eu conto aqui. E aqui a sua história vira novela, vira depoimento, vira testemunho. E que Deus te abençoe. Que se não me segue, passa a me seguir. Um beijo no coração. Deus te abençoe.